Atira em todo mundo, mata, explosão de sangue. Primeiro atira, depois pergunta. E tem facinha. Aqui é Rambo, caralho! O quinto e último filme do Rambo trouxe um helicóptero carregado de polêmica, mas eu vou ajudar vocês a entender melhor esse personagem, até melhor do que no filme, hein? Porque a gente sabe que Rambo só funcionou mesmo nos anos 80. Meu povo, eu tenho certeza que você aí, fã do Sylvester Stallone, imaginou Rambo até o fim desse jeito, não foi? Não foi bem isso, foi? Mas mesmo assim, tem gente aí defendendo o filme com alguns argumentos que não são muito válidos, às vezes só porque tem outras gentes aí que estão indo contra. Então vamos... Pare! A verdade é que nenhum dos dois lados está certo. Rambo é só um fruto caricato dos anos 80, meu povo. E se você não aceita isso ou não aceitar, não vai mesmo curtir nada desse novo filme. Tanto é que os maiores fãs, de Rambo hoje em dia são as pessoas de 30 e poucos anos, as ditas crianças dos anos 80, que fazem um mercado gigante, atualmente, de cultura pop. A questão é que se é violento, por que atraía tantas crianças? Afinal, não devia ter classificação etária, até tinha, meu povo. Só que a questão dessa classificação, dessa violência para crianças, era meio que burlada nessa época, sabe? Eles levavam até a sério, mas, digamos, aqui no Brasil, você não tinha que mostrar documento para entrar na sala de cinema. Quase nunca acontecia isso. O máximo que eles pediam era a meia para saber se você estava pagando menos de uma forma justa. Fora isso... E o ponto é esse, as pessoas que faziam os filmes sabiam disso, os que produziam coisas também sabiam e exploravam da maneira que dava. Deixa eu explicar melhor, calma aí. Em 1985, ano em que o desenho animado do Rambo foi criado e que brinquedos de super soldados saíam aos montes, filmes assim logicamente rendiam rios de dinheiro. Era praticamente o Marvel Studios da época. Pegavam, sei lá, um Arnold Schwarzenegger, um Chuck Norris ou um Kurt Russell, deixavam eles mais bombados do que nunca, Toguro assim, e diziam que eles iam lutar pela liberdade, pelo país. Pronto, tava feito, ali era sucesso. Dava pra comprar umas 200 coxinhas de galinha dessa aqui, 200 é mais, né? E assim, essa influência de guerras circulava nessa época do cinema aos brinquedos. Tipo, tinha comandos em ação, vocês lembram disso? G.I. Joe, no mesmo ano que lançaram Rambo 2, saiu o desenho dos bonecos, que também já tinha. Outra coisa, criança brincando com boneco de arma de fogo. Pra eles não tinha problema nenhum, mas é estranho, né? Police! Dos videogames não era diferente. A nossa queridona aí da Konami, em 1987, lançou uma série que eu amo franquia assim, de paixão, que é Contra. E era totalmente baseado nesses filmes, mesclado um pouco com outros sucessos, tipo Aliens. Mas tipo, olha essa arte de Contra. Disso não é o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone cagado e cuspido. Eram eles, só não diziam, né? Aí essa vibe aí de guerra e super soldados durou até o começo dos anos 90 ali. Street Fighter 2, o filme, com o Jean-Claude Van Damme, foi ainda nessa onda de ter super soldado, de ter muita coisa militarizada e tal. Enfim, meu povo, essa paixão pelos super soldados que existia nessa época não é à toa, não. Os Estados Unidos eram totalmente soberanos em produzir produtos midiáticos, filmes, desenhos, essas coisas. E ali no início dos anos 80 era um período em que todas as nações do mundo, e eles principalmente, porque sempre estavam à frente de conflitos, achavam normais essas guerras, conflitos armados. Tipo, nesse período, fazia pouco tempo que eles viram guerra em cima de guerra acontecendo e gente morrendo pelo país na linha de frente. Era algo muito corriqueiro. Pelo menos recente pra galera lembrar, sabe? Então assim, pra maioria do povo, heróis mesmo daquela época era quem lutava pelo país, era quem tava lá na linha de frente. Não é à toa que a maioria desses personagens tem muito essa questão do patriotismo muito forte. Aí você pode dizer que ainda tem guerra hoje em dia, ainda é comum, não, mas os conflitos que a gente tem hoje são bem diferentes do que era naquela época, bem diferentes mesmo. Essa história do Rambo se confunde até um pouco com a história do Capitão América. Na época que o Stan Lee criou, que a galera criou na Marvel, ele era realmente um símbolo para apoiar a galera que estava indo para a guerra. Tanto que o Capitão América tinha um apoio do exército americano para continuarem produzindo aquele tipo de material que para eles era show. Infelizmente era um estímulo à guerra.
Apesar disso, o fato curioso dessa história é que quando o Rambo surgiu, não tinha guerra nenhuma em evidência. Na verdade, tinha a chamada Guerra Fria, né? Que era uma suposta guerra democrática dos americanos contra o comunismo russo. Mas na verdade era muito mais de ameaças de cá e ameaças de lá. Se liga, acho que vocês entendem mais ou menos. Essa questão da Guerra Fria, dos russos, comunistas e tal, foi retratada também de forma bem caricata na terceira temporada aí de Stranger Things. É bem por conta disso que se você pegar produções dessa época, anos 80, início de 90 ali, aí tem muito vilão e ameaças russas. A real é que havia tipo um medo ilusório de uma invasão comunista repentina e que o mundo inteiro caiu nessa paranoia e todo mundo queria ser super soldado por isso, pra defender na hora que eles chegassem, só que... né? No meio desse caminho aí surgiu o Rambo, em 1972, um livro chamado First Blood, do David Morrell. Meu povo, não tinha o nome Rambo no título originalmente não. A história tinha muito mais foco no drama do que na ação. Na real, o Rambo, né, era um soldado que voltou do Vietnã cheio de traumas e ele carregava isso na vida dele. E é bem focado nisso o livro. Aí o Sylvester Stallone, né, adaptou essa história 10 anos depois para o cinema com o nome Rambo First Blood, que aqui no Brasil foi traduzido como Programado para Matar. Foi um sucesso, mas o primeiro corte, talvez fiel àquilo que o livro tentava retratar, né, foi meio que muito ruim. Palavras do próprio Sylvester Stallone. Recentemente, agora divulgando o novo filme, ele disse que o primeiro era tão maçante que ele chegou a pensar em pegar e comprar com o dinheiro dele todas as cópias que tinham sido feitas para queimar, e ninguém nunca vê aquilo ali. Foi aí que eles tiveram a ideia de focar na ação, que era o que dava mais certo naquele primeiro filme. Lançaram um segundo, Rambo 2, A Missão, tiraram mais a carga dramática daquele veterano, velho de guerra, né, meio cansado, que não se adaptava à vida normal, que era bem isso. Jogaram ele novamente dentro do Vietnã em busca de liberdade, mas para ir para a guerra e fazer o que ele fazia melhor na vida, né, que era matar. Esse foi o maior patoco de bilheteria, tipo, o sucesso foi tanto que surgiu aquele desenho que eu falei no início, de 1985, porque foi o filme mais lucrativo dessa franquia. Mas não pense que o desenho foi na onda e fez o que quis, não. O pessoal fala, antigamente é que era melhor, podia fazer tudo. Não é bem assim não, a galera também se preocupava e, lógico, tem que se preocupar mesmo com essas questões de violência para criança e tudo mais. Só que ao longo do tempo isso foi sendo aperfeiçoado, né, e foi mudando. Os produtores do desenho foram proibidos de botar pelo menos um resquício de toda aquela violência que tinha nos filmes. Também eles foram proibidos de falar dos traumas, proibidos de falar de Vietnã, várias coisas. O desenho ficou bem ameno. Enfim, meu povo, o Rambo tava virando brinquedo, videogame, atração de programa de TV. Tem o Rambo brasileiro, teve, concurso do Rambo brasileiro. Era tudo que você podia imaginar. Tinha lancheira do Rambo, mochila, tudo. Era sucesso! Tudo isso gerou novos filmes, obviamente, né? Em Rambo 3 de 1988, ele lutou contra terroristas no Afeganistão. No 4, mais recente um pouco, de 2008, eles tentaram atualizar um pouquinho o personagem. Ele foi derrubar uma ditadura em Burma. E foi assim também no 5, assim, atualizações. Last Blood, que o título seria uma referência ao primeiro filme, livro, assim, mas se perdeu na tradução, virou até o fim aqui. Foi pensado para ser diferente, mas com a essência que o Rambo tinha, né, para os fãs. Tanto é que, equivocadamente, eu acho, depois que eu vi, ele foi comparado no início com Logan, mas eu acho bem diferente. Logan é muito mais profundo. A gente não conhece, por exemplo, nesse quinto filme, muito mais sobre o Rambo, a gente não se aprofunda no personagem. Isso faltou bastante. Exatamente por isso que eu acho que toda essa melancolia que eles trouxeram, até por referência ao primeiro filme, de botar um cara mais pensativo, não foi tão focado na ação. Por exemplo, o quarto filme é muito mais gore, muito mais sangrento do que o quinto agora. E teve gente que reclamou de violência. Eu não acho que pode reclamar de violência nesse sentido, já que é Rambo, ou seja, prepare-se pra violência, e já que ele foi até menos violento que outros. Eu vi pessoas que eu amava morrerem. Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Rambo é de uma época, meu povo, em que os americanos faziam meio que queriam nos filmes, botavam outras nações como vilãs, sem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Isso mudou, né? Ao longo do tempo, ou deveria ter mudado. No novo filme, ele luta contra mexicanos, né? E não é, de toda forma, independente da sua posição política, do que você pensa, isso não está sendo levado em consideração aqui, mas não é um bom momento para falar sobre isso nos Estados Unidos, da forma que foi falado, com violência contra um povo específico e principalmente os mexicanos. Pelo próprio povo que vive lá, é delicado falar sobre isso. E
tudo que o Rambo não é delicado, né? Não era o momento político nem social para abordar dessa forma isso. Enfim, meu povo, o quinto filme, no fim das contas, foi um encerramento de uma saga, sim, de uma forma meio diferente, mas que funcionava melhor nos anos 80. E isso é o Rambo. Por tudo isso que eu disse, a gente sabe que ele realmente é um fruto daquilo ali, da época que ele foi feito. É o tipo da franquia que não consegue mais ser o sucesso que ele foi no passado, mas que também não acabou como um grande fracasso. É um filme normal, mediano. Tem um blues do Stallone, mas tem do Schwarzenegger. Aí. E é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Como vocês viram, eu tava comendo coxas. Não são coxonas. Eu queria uma coxona tipo de javali, de elefante pra comer, porque eu sou o Rambo, né? Ou quase isso. Tô tentando. Tô falando de Rambo. Vai se inscrevendo aí. Mas tô comendo umas coxinhas muito boas. E sigo com minha vida. Se você gostou de Rambo, diz aí embaixo que você acha que ele é uma franquia que precisava acabar, porque ele é muito mais oitentista do que atual. Diz aí também. E é isso. O que importa é a gente ter filme. O que importa é essas franquias não morrerem.